Bom dia, meus irmãos e irmãs, que a graça de Deus esteja com todos nós. Quero compartilhar hoje uma palavra que está no livro de Juízes 6, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contam, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Deus chama Gideão. E apesar do anjo do Senhor aparecer para Gideão, ele estava numa época tão difícil, numa época de opressão, numa época em que as coisas estavam tão difíceis para os hebreus, que mesmo o anjo do Senhor aparecendo e falando com ele fala: se o Senhor é realmente conosco, como que tudo isso está acontecendo? Veja que a reação inicial dele é duvidar de Deus. Ele fala: eu já escutei falar de Deus, os meus antepassados falaram sobre as obras de Deus, e o povo tinha saído do Egito, tinha sido tirado por Moisés com milagres, visto o agir de Deus no meio do deserto, tinha aberto o Jordão para eles atravessarem, e mesmo assim, eles só agora, nessa geração, eles só conheciam a Deus por escutar falar. Então, quando o anjo aparece, Gideão fala: se o Senhor é conosco, como que está tudo estragado, tudo ruim? Como que nós estamos passando por esse aperto todo? Obviamente que Gideão não tinha condições de entender a consequência dos erros das gerações anteriores. Mas o ponto que eu quero chamar a atenção é que a situação que ele estava passando fez com que ele duvidasse de Deus. Você vê que a identidade dele perante Deus já tinha sido abalada pelas situações que ele estava passando. E quando Deus ainda revela, fala assim: olha, eu vou te enviar, eu te enviei, eu te escolhi, vai você e liberta Israel. E ele fala assim: mas como? Eu sou o menor da casa do meu pai. Eu já sou de uma tribo pequena que é Manassés, e ainda sou o menor da minha casa. Quer dizer, ele estava totalmente sem fé. Não só para acreditar que Deus era com ele, mas como que ele, com o Senhor, poderia realizar grandes coisas. E essa é a nossa situação muitas vezes. Nós passamos por dificuldades, está tudo dando errado ao nosso redor, a ponto de nós não percebermos que Deus está conosco durante todos os momentos. E ainda quando nós recebemos uma palavra, quando Deus fala conosco, nós duvidamos. E nós muitas vezes, ou até mesmo rejeitamos essas palavras. E quando então se fala que Deus tem obras na nossa vida, você fala: não, para mim não. Olha a minha vida, eu sou pequenininho, eu não tenho valor nenhum, eu fui abandonado, eu fui rejeitado, eu fui abusado, eu fui esquecido, ou qualquer outro problema. Todo mundo, menos eu não acredito que o Senhor tem uma obra na minha vida. Mas como Gideão, Deus insiste, e eu tenho certeza que Deus vai insistir na vida de todos nós. Talvez Deus esteja insistindo na sua. E Gideão, na sua pouca fé, tinha escutado falar muito de Deus, pede várias provas para Deus, até que ele entende que aquilo realmente era Deus, que Deus estava falando com ele. A fé dele provavelmente renasce, ressurge e vai aumentando com as provas que ele vai pedindo para Deus. Então Deus decide tratar o problema que existia antes de Gideão realmente chegar ao seu chamado, que é livrar Israel da mão dos midianitas. Ele resolve resolver o problema. Deus decide resolver o problema primeiro entre o povo hebreu. E no versículo 25, Deus diz assim para Gideão:
A Bíblia diz assim: naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto, com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Perceba, meus irmãos, que o primeiro ponto em que Deus toca para arrumar as coisas dentro da casa dos hebreus, antes mesmo de resolver o problema de opressão que eles estavam sofrendo pelos midianitas, antes de resolver o problema externo, Deus resolve um problema interno, um problema do meio do povo. Ele fala para Gideão: derruba o poste ídolo, pare de adorar outros deuses, derruba e queima esse poste, e constrói um altar e oferece um sacrifício para mim, para o seu Deus, o Deus do povo hebreu. O povo estava tão perdido que eles estavam adorando outros deuses. E eles não viam que isso era um problema. E a primeira decisão, a primeira ordem de Deus foi falar para Gideão: resolve o problema que existe no meio de vocês. Resolve o problema que existe aí, e depois nós vamos tratar com os midianitas. Então, Gideão obedece a Deus, derruba o poste ídolo, queima o poste ídolo com as ofertas do Senhor, constrói um altar para Deus. E aí, mais na frente um pouco, ele vai ser o guerreiro que Israel precisa. Ele vai ser o guerreiro que os hebreus precisam para ser libertos do povo midianita. Então, meu amigo, veja o que a gente aprende aqui. Nós aprendemos que quando nós formos tratar das coisas da nossa vida, quando você recebe um chamado de Deus, quando Deus começa a falar com você, Ele vai primeiro tratar na sua identidade. Ele vai falar: olha, eu sempre estive com você, você é filho de Deus, você é amado. Eu estou aqui e eu estou contigo. E eu tenho grandes obras na tua vida. E quando você começa a responder a isso, Ele fala: tá, vamos resolver o problema interno. Antes de você querer demonstrar externamente ou servir externamente o Senhor, vamos resolver os problemas que tem aí. Vamos derrubar os postes ídolos que tem dentro de você. Vamos arrumar os princípios primeiro. Derruba toda a idolatria que existe dentro de você. Depois nós vamos para a parte externa, as opressões externas. Eu e você, antes de servirmos a Deus, nós precisamos colocar diante do Senhor todo poste ídolo, toda idolatria, seja ela financeira, seja ela egocêntrica, o egoísmo, toda idolatria, seja ela do ego ou espiritual ou algo material, nós devemos queimar, derrubar e colocar diante do Senhor. Não existe servir a Deus e a ídolos dentro de nós. Não pode servir a 2 deuses ao mesmo tempo. Nós precisamos, primeiramente, derrubar os postes ídolos que existem dentro de nós. Depois, nós exerceremos o chamado do Senhor. Antes, nós precisamos arrumar a nossa casa. E eu quero te encorajar hoje a arrumar a sua casa. Se você ainda duvida do Senhor, porque a situação ao seu redor está difícil, saiba que Ele está contigo e Ele vai falar com você. Ele vai te chamar, como chamou Gideão. E um passo importante, que geralmente vem após esse primeiro chamado, é derrubar os postes ídolos. Se você já foi chamado, o próximo passo é você se arrepender do caminho que você estava. Derrubar os postes ídolos. Mudar de vida, mudar de caminho realmente. Deixar tudo para trás. Veja que Deus não mandou Gideão pintar, passar um verniz no poste e agora transformá-lo em poste do Senhor. Não, Deus não faz isso. Não existe adaptação no reino de Deus. Ele fala: queima, derruba e queima o poste. Não se adapta o mundo para o reino de Deus. O que é do mundo, nós deixamos no mundo, nós esquecemos e deixamos para trás. O que é do reino de Deus vai ser construído juntamente com Deus. E eu quero te encorajar a crer e modelar a sua identidade conforme o Senhor, sabendo que você é filho de Deus.
E número 2, eu quero te encorajar a derrubar os postes ídolos que você carrega do mundo, derrubar e deixar aos pés do Senhor, deixar para trás, queimar esses postes e construir um altar para Deus, o Deus da Bíblia, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse dia, meu Pai. Que a Tua mão esteja conosco essa noite, nesse dia, nesse caminhar, Senhor. E que nós possamos realmente, Senhor, entender quem nós somos em Ti. Forjar a nossa identidade em Ti, o nosso caráter no Senhor. E mais do que isso, Senhor, ajuda-nos a derrubar os postes ídolos que existem dentro de nós. Nós queremos, Senhor, verdadeiramente colocar tudo aos Teus pés, queimar aquilo que não pertence ao Teu reino e construir contigo um altar novo em nossas vidas. Dê-nos força e sabedoria para isso, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Auxilia-nos nessa caminhada. Demonstre quais postes precisam ser derrubados e queimados. E ensina-nos a construir um altar junto de Ti, para que nós possamos servir-Te verdadeiramente. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.